Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em contato, adversidade, fardo ou ponte. Bem, provavelmente há mais pessoas passando por adversidades hoje do que há muito, muito tempo. E muito disso é por causa de circunstâncias e situações financeiras que estão enfrentando coisas que nunca enfrentaram antes. Eles nunca nem sequer pensaram em perder a casa ou não poder mandar os filhos para a faculdade. Nunca pensaram no fato de que eles não teriam todas as suas necessidades atendidas. Nunca pensou que alguém entraria e diria: não precisamos mais de você nesse trabalho. A diversidade vem em várias formas. E quando eu penso nisso, eu penso no quanto universal isso é. Não faz diferença onde você mora, de onde você vem, de que cor, de que cultura, não faz diferença. A diversidade é só a diversidade. O que realmente faz a diferença é a nossa atitude. Faz toda a diferença no mundo. Então, quando a atitude de uma pessoa é que ela quer culpar outra pessoa ou colocar outra pessoa no caminho da responsabilidade, então as coisas não funcionam direito. É quando minha atitude está certa que importa. E o que eu quero que você entenda nessa mensagem, eu quero que você entenda que a diversidade em nossa vida pode ser essa sensação esmagadora de fardo. Este fardo que é pesado, árduo, que nos deixa cansados, exaustos, inquietos e simplesmente desgastados. Ou a mesma diversidade pode ser como uma ponte que me leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Está tudo na minha atitude, na minha compreensão do que Deus está fazendo. Então, em sua própria vida, você diria que a diversidade em sua vida é como um fardo? É um grande peso em sua vida e você fica perguntando: Deus, quanto mais eu vou ter que ir? Ou você vê isso como uma oportunidade, como uma ponte sobre a qual você pode viajar, acima das circunstâncias e acima de todas as adversidades que estão lá, porque você entende que está te levando ao relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. Bem, o apóstolo Paulo é o melhor exemplo nas Escrituras de uma pessoa que não só passou por todo tipo de adversidade, mas que entendeu os princípios mais básicos. E nesta passagem, se você ouvir com atenção, e eu quero te encorajar a escrever essas declarações, vai te ajudar, te capacitar a manter sua atitude correta, o objetivo correto, entender o que Deus está fazendo na sua vida. E você terá uma atitude totalmente diferente sobre o que quer que esteja passando, seja o que for. Então eu quero que você abra 2 Coríntios, capítulo 12. E você se lembra que em 2 Coríntios Paulo está escrevendo sobre muitas coisas em relação à igreja. Mas uma daquelas coisas que ele está lidando aqui, nesse capítulo 11 e 12, é a sua própria diversidade e as coisas pelas quais ele teve que passar. Então, ahn, no capítulo 11 ele lista algumas coisas que ele teve que sofrer. Por exemplo, ele foi apedrejado e deixado para morrer em Listra. E ele naufragou e foi deixado lá para morrer. Ele foi espancado várias vezes com varas. Ele foi preso várias e várias e várias vezes. Tentaram assassiná-lo várias vezes. Então, este é o tipo de vida que ele viveu desde o momento em que foi salvo e foi para a Arábia para entender melhor a palavra de Deus. Quando ele voltou e começou a pregar, foi uma diversidade atrás da outra. Ele meio que termina sua lista no capítulo 11 e ele meio que termina no versículo 28 dizendo: além dessas coisas externas, existe a pressão diária sobre mim de preocupação por todas as igrejas. Então ele diz: pressão diária, isso não é algo que acontecia de vez em quando. Todo dia ele sentia o fardo, sentia pressão diariamente de todas as igrejas que ele havia fundado. O que estava acontecendo ali é a falsa doutrina entrando nas igrejas. Ele tinha uma responsabilidade tremenda e oportunidade, mas a adversidade foi uma grande parte de tudo. Então, o que ele aprendeu? Como ele superou isso? Qual foi a atitude dele? Eu quero que chegamos a esta passagem em alguns momentos, apenas para ver todas as coisas que ele aprendeu e nós também podemos aprender para enfrentar o que quer que tivemos que enfrentar na vida. Você vai enfrentar a adversidade. A questão é como você vai encarar isso. Como você vai responder? Você vai responder de uma maneira que você sai ganhando, não importa o quê. Ou você vai enfrentar de tal maneira que vai tentar negar, isso não vai funcionar.
Você vai para o álcool, sexo e droga, eles não vão funcionar, ou algum tipo de prazer que nada vai dar certo, então como vamos encarar isso? Vai desmoronar debaixo dele e vai dizer: eu posso lidar com isso de alguma forma? Ou vai lidar com isso na realidade? O que eu quero que você veja no restante dessa mensagem é isso. Algumas verdades muito específicas que o apóstolo Paulo aprendeu, que ele está compartilhando, que irá te ajudar em toda e qualquer adversidade da vida. Então eu quero que você ouça com atenção. Para o seu próprio bem, porque vai acontecer, você vai precisar. E a pergunta é: como você vai responder? Então não vou colocar em nenhuma ordem, necessariamente, de importância do ponto de vista de alguém. Eu só quero começar com essa primeira coisa. Ele aprendeu isso. Esse ponto e todos os outros vão aparecer na tela e eu quero te encorajar a anotar. Ele aprendeu que poderia experimentar contentamento em meio à sua adversidade, que é o que a maioria das pessoas nunca aprende. Que ele pudesse estar contente no meio de sua adversidade. Agora, no capítulo 4 de Filipenses, por exemplo, no versículo 11, ele diz exatamente isso, quando está escrevendo sobre o que está acontecendo com ele. Ele diz no verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado. Mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo, eles o apoiavam e não puderam mais. Ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me. Seja qual for a circunstância. Amém. Então, de volta a esse capítulo 12, onde passaremos a maior parte do tempo, começando nessa passagem particular, quero que observe o que ele diz no versículo 10. Ele disse: pelo quê? Pelo que sinto prazer. No quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, dificuldades. Isso mandaria muitos para a cama. Ele diz: estou contente com essas coisas. Agora, por que ele diria isso? Porque ele sabia como responder. Eis o que ele aprendeu. Ele aprendeu que ele estava aprendendo algo sobre o relacionamento dele com Jesus. E ele estava aprendendo que essas coisas não o estavam derrubando. Mas, de alguma forma, ele podia ter contentamento. Lembra do que ele está escrevendo? Está escrevendo Filipenses, Efésios, Colossenses. Ele está escrevendo essas epístolas de uma cela de prisão, porque ele foi de uma prisão para outra. Agora, ele está falando do fato de uma coisa que ele aprendeu foi que ele poderia ter contentamento no meio de tudo isso. Só há uma maneira de se contentar no meio da adversidade. E quando passamos por isso, acho que, à medida que adicionarmos os pontos, você entenderá isso. A segunda coisa que eu quero que você saiba é essa. Ele poderia experimentar a força sobrenatural de Deus na fraqueza dele. Porque é isso que a adversidade faz. A adversidade nos enfraquece, emocionalmente, fisicamente, o que quer que seja. Nos deixa cansados e desgastados. E eis o que ele diz, ele aprendeu que ele poderia experimentar a força sobrenatural de Deus. Ouça o que ele diz nessa passagem, em 2 Coríntios. Verso 10. Por isso sinto prazer com as fraquezas, com os insultos, com as angústias, com as perseguições, com as dificuldades, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. É isso que ele aprendeu. Ele diz: aprendi quando estou nos meus momentos mais fracos de minha vida. Quando penso que não posso continuar, lembra do que ele disse? A pressão diária das igrejas está sobre ele. O fato de terem tentado assassiná-lo, apedrejá-lo, açoitá-lo, ele diz: o que eu aprendi é isso. Quando eu sou o mais fraco, eu recebo a minha maior onda da presença, da energia e do poder sobrenatural em minha vida. Eu posso continuar. É quando eu penso que não posso, que eu começo a perceber quem é meu Senhor, quem é a minha força, o que é essa vida dentro de mim? É a vida de Jesus. E ele diz: quando eu chego naqueles pontos que acho que não consigo lidar, é quando eu recebo esta nova e fresca consciência e energização de Cristo dentro de mim, me energizando e me capacitando. Então, sendo verdade, o que quer que estivesse enfrentando, como uma ponte, essas verdades os ajudariam a passar por cima dela. Então ele disse que tinha aprendido ele disse que tinha aprendido a fonte de todas as suas necessidades. Note o que ele diz nessa passagem. Ele diz, começando no versículo 9, ele disse a mim: minha graça é suficiente para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Muito de bom grado, ele diz, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa habitar em mim. Ele diz, aprendi que minha suficiência está em Cristo. Ele diz, aprendi isso quando estou passando por essas dificuldades, quando não tem ninguém para me ajudar. E muitas vezes ele foi abandonado até mesmo pelos seus amigos. Ele diz, aprendi que, qualquer que seja a minha necessidade, Cristo é minha suficiência. Conhecendo-o, amando-o, sendo amado por ele, sendo cuidado por ele. Esse relacionamento íntimo que ele tem com Cristo, ele diz, o que eu aprendi é, mesmo na minha pior adversidade, esse relacionamento me dá uma sensação de suficiência, porque eu sei que ele fez promessas. Ele fez promessas que vai me guiar, me guardar e suprir minhas necessidades, sejam quais forem. E é claro que todos conhecemos o versículo em Filipenses: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Isso vem de uma pessoa que estava presa. Foi perseguida, apedrejada, naufragada. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre estar contente. Ele está falando sobre uma energia sobrenatural do Deus Todo-Poderoso percorrendo sua vida, equipando-o e tornando-o suficiente para lidar com toda e qualquer circunstância da vida. Você vê, ele estava olhando na direção certa quando a adversidade veio, não olhando para si mesmo, mas olhando para o Senhor Jesus e sabendo e tendo aprendido e aprendendo ao mesmo tempo. Havia algo nesse relacionamento que tornava possível para ele superar isso. E é por isso que, por exemplo, também em Filipenses, ele diz que toda a guarda pretoriana, eles sabem que estou aqui na cadeia, enquanto estava acorrentado a esses soldados e compartilhando sua fé com eles, Deus estava operando grandes milagres através de sua vida. Porque você vê, ele não desistiu. E ele não disse, Deus, onde você está? Ele estava aprendendo algo. E ele está aprendendo algo que ele colocou nessa passagem. Ele aprendeu que Deus era a fonte de suas necessidades, e ele também, ouça, veio para perceber que ele podia confiar na fidelidade de Deus. Ele podia confiar na fidelidade de Deus. Ou seja, que Deus seria fiel às suas promessas. E quando eu penso nessa promessa, eu penso no que ele diz no versículo 10. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele disse, eu sei que meu Deus será fiel para cumprir sua palavra, que ele vai suprir minhas necessidades, que estarei suficiente nele para enfrentar toda e qualquer situação e circunstância da vida. Você vê, quando uma pessoa começa a questionar a fidelidade de Deus por causa da adversidade, Deus quer que nós nos voltemos para Ele e façamos a pergunta: você foi fiel lá atrás? Foi fiel em manter sua palavra? Você fez o que prometeu aqui? Quando eu orei lá, o que aconteceu? Isso é. A verdade é, se você pensar nisso, Deus não pode fazer nada a não ser fiel. É quem Ele é, a natureza dele. E porque a natureza dele é ser fiel a nós, podemos confiar nele. Em qualquer circunstância que estejamos passando, qualquer que seja a situação, nós podemos contar com ele para ser quem ele diz que é. Contar com ele para fazer o que ele diz e nos ver através disso, não importa o que aconteça. Então, uma nova questão que ele aprendeu aqui, e que eu acho que é muito, muito valiosa, ele diz, por exemplo, ele aprendeu que Deus valorizava seu serviço mais do que seus desejos. Agora, ouça o que ele diz nesse capítulo 12, versículo 7. Ele diz, por exemplo, por causa da suprema grandeza das revelações. Por essa razão, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Eis o que ele está dizendo. É uma lição valiosa e incrível. Ele diz, eu aprendi que da perspectiva de Deus, ele sabe exatamente o que é preciso para me trazer a um relacionamento íntimo com ele. E ouça, veja isso. Deus está tão desejoso de nos trazer uma viva, eterna, ouça, satisfatória, agradável, indescritível intimidade com Ele. Veja, Ele vai ignorar meus desejos para fazer o quê? Ele vai ignorar meus desejos para equipar a mim, para servi-lo. Mas se eu optar por ficar de molho e ter pena de mim mesmo, e todo o resto, vou perder a oportunidade mais maravilhosa, a mais maravilhosa, veja isso.
não é apenas ser um servo de Deus, mas esse maravilhoso relacionamento íntimo que se desenvolve nesse tipo de adversidade que não ocorre de outra maneira. Então eu penso quando ele diz que ele aprendeu que mesmo em sua adversidade, que Deus estava fortalecendo sua mensagem para seus seguidores. E é interessante porque em Filipenses, aqui está ele na cadeia. Eis o que ocorre. Alguns dos seus seguidores estavam por ali, eles não estavam sendo muito compreensivos. O apóstolo Paulo, na verdade, o estão criticando. Eis o que ele diz. No versículo 13, para que meu aprisionamento pela causa de Cristo tenha se tornado bem conhecido em toda a guarda pretoriana. Foram eles que defenderam o imperador, e para todos os outros, e que a maioria dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, tem muito mais coragem para falar a palavra de Deus sem temor. Agora ele diz: alguns com certeza estão pregando a Cristo mesmo por inveja e contenda, mas muitos estão de boa vontade. Ou seja, eis o que ele diz. Ele diz que, mesmo em nossa adversidade, Deus está fazendo algo em nossa vida. O que Ele está fazendo? Está fortalecendo nossa mensagem. Porque veja, quando você passa por lutas, dificuldades e dores em sua vida, e você começa a entender como Deus está trabalhando em sua vida, sua fé, por exemplo, se torna mais forte. E ele também aprendeu a ver tudo como vindo de Deus, que é um dos princípios básicos para evitar que uma pessoa seja amarga, ressentida, hostil. Ouça o que ele diz nessa passagem. Ele diz, por exemplo, no versículo 7, por causa da suprema grandeza das revelações, por esta razão, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Agora, de onde veio isso? Em última análise, tinha que ser Deus. Deus poderia ter impedido? Ele poderia ter impedido tudo isso, mas ele permitiu. O que ele estava fazendo? Ele estava permitindo essas coisas na vida dele. E Paulo disse que uma das maiores coisas que ele aprendeu foi ser capaz de ver tudo como vindo de Deus. Então, é claro, ele aprendeu algo mais. Ele diz: nós nos tornamos muito mais capazes de ser consoladores para outras pessoas quando nós passamos por adversidades e fomos nós mesmos consolados. Agora, ele diz isso de maneiras diferentes, nessa passagem particular, mas eu quero que voltemos ao que ele disse no primeiro capítulo desse livro. Esse é o capítulo 12 sobre o qual estamos falando, mas no primeiro capítulo ele começa a sua carta aos Coríntios. Aqui está o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, veja isso, que nos consola em todas as nossas tribulações ou adversidades, para que possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então ele diz mais tarde, nesse mesmo capítulo, pois não queremos que vocês ignorem, irmãos, a nossa aflição que nos sobreveio na Ásia, mas estávamos sobrecarregados excessivamente, além de nossas forças, de modo que desesperamos até da vida. Era isso que ele estava passando. E do que ele está falando? Ele está falando que Deus, nessas situações, confortando-o, o equipou para ser um consolador de outras pessoas. Você só pode confortar as pessoas de verdade quando foi ferido, quando sentiu dor, quando você foi rejeitado, quando você sentiu necessidade, quando você sentiu que estava indo na direção errada, quando você sente que está perdendo na vida, e de alguma forma Deus começa a operar em sua vida o seu maravilhoso conforto. E ele diz: o que ele aprendeu é isso, nos tornamos os mais eficazes quando nos ferimos mais. Quando temos que ser consolados, então entendemos o que significa consolar outra pessoa. Então, quando ele fala sobre todas as coisas que ele aprendeu e como lidar com a adversidade, não, ouça, eis o que ele está dizendo. Quando estou lidando com a adversidade, eu entendo que Deus está me equipando no próprio processo, me equipando para eu confortar outra pessoa. Então, nós não gostamos de adversidade, mas o que temos que perguntar é isso. Quando eu sou mais eficaz? Quando me machuquei como eles? Quando senti o que eles sentiram? Então, estou disposto a sentir o que eles sentem, me machucar como se machucaram? Estou disposto a sofrer perdas? Se isso irá me equipar para ser o tipo de consolador que algumas pessoas precisam. Paulo disse sim. Sim, com certeza eu vou, aprendi em minhas necessidades.
e em minhas feridas, que sou o mais forte e o mais eficaz em meu conforto. Então, é claro, ele menciona outra coisa, ele diz, ele aprendeu que Deus tinha um propósito específico para a diversidade. É isso que ele começa dizendo nesse capítulo 12. Ouça o que ele diz. Por causa da suprema grandeza das revelações, agora o que ele está falando? Agora, o livro do Apocalipse é único, revelação, porque foi uma revelação profética. Quando ele fala sobre essas extraordinárias revelações que ele teve, significa aqueles tempos, aquelas situações e circunstâncias em que Deus lhe revelou essa verdade, aquela verdade, essa verdade, aquela verdade. Ele diz que Deus havia lhe dado revelações tão impressionantes e extraordinárias que, para evitar que ele se tornasse orgulhoso e arrogante, ele diz: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para atormentar-me, para me impedir de me exaltar. Agora, você pode pensar nisso. Quando você está passando por algo muito difícil, você pode se perguntar: Deus, qual o seu propósito? Na verdade, você tem o direito de perguntar isso. Na verdade, você deve perguntar isso. Qual o seu propósito? Paulo diz: eu sei qual é o propósito. Ele diz: veja isso. Se Deus tem, preste atenção, se Deus tem um propósito para tudo que ele permite em nossa vida, você diria que é um propósito bom ou um ruim? Quase ninguém respondeu, mas eu posso entender isso. Ouça, que tipo de Deus ele é? Ele é um bom Deus. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus incondicionalmente amoroso. Então, o que quer que ele permita em nossa vida, há um propósito específico que ele tem em mente, e esse propósito, ouça, não é apenas bom para ele, mas é bom para nós. E o que ele disse? Ele disse: todas as coisas cooperam. Agora, o que fazemos? Interpretamos o todas as coisas como ser doce, amoroso, rico, todas essas coisas maravilhosas, famosa, tudo isso. Todas as coisas cooperam, sim, dor, sofrimento, lutas. Nós meio que interpretamos mal essa palavra. Nós colocamos lá o que queremos que aconteça. Todas as coisas cooperam. Todas inclui tudo. Cooperam para o meu bem, porque Ele nos ama. E então, quando você pensa nisso, se você realmente acredita que, ouça, isso é doloroso, eu não gosto disso, mas de alguma forma, de acordo com o que eu li nas Escrituras, que todas as coisas cooperam para o meu bem, então, é claro, ele aprendeu que poderia se alegrar em meio à sua adversidade. E eu amo Filipenses porque há tantos versículos maravilhosos aqui. Mas olhe, por favor, no versículo 4 de Filipenses. Eis o que ele diz. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Escreveu na cadeia, numa prisão romana. E ele fala sobre a alegria. Por quê? Porque é isso que ele aprendeu. Todas essas coisas que aconteceram com ele. No lugar de ter uma festa da piedade e querer fugir da cadeia e conseguir alguém para resgatá-lo, e passar seus dias e noites chorando: Deus, por favor, me salve, por favor, me tire desse lugar. O que ele estava fazendo? Ele estava pegando todas essas experiências e as repassando em sua mente e seu coração, e coletando e aprendendo e colhendo as mais ricas recompensas de quem é esse Deus que ele serviu. Então, qualquer que seja a sua adversidade, a maioria das vezes você não pode controlá-la. Então tem que decidir como você vai pensar nisso. Você vai pensar nisso como uma ponte que Deus está construindo para você? Ouça, para levá-lo a um relacionamento íntimo com Ele, o qual nenhum homem na terra pode criar para você. Um relacionamento com Ele que você nunca será capaz de compreender completamente por toda a sua vida. Um relacionamento com Ele pelo qual Ele morreu para tornar possível. Um relacionamento com Ele que com certeza irá revolucionar sua vida. Te equipar para ser um forte servo de Deus. Ou você só quer festas da piedade, bebida, farra, sexo, qualquer coisa para tirar sua mente disso. É interessante que sua mente nunca sai disso. Então essa é a abordagem do diabo. Ou você pode usar a abordagem de Paulo. E isso é uma ponte. E eu vou viajar acima de tudo isso, porque eu sei o que está do outro lado. Esse indescritível, doce, precioso, eterno relacionamento com Jesus Cristo. É disso que se trata. Então,
Olhe para sua adversidade, seja ela qual for, e faça a si mesmo a pergunta: Deus, como eu tenho agido? Como eu tenho respondido? Deixe-me apenas dizer isso. Pode ser que você não seja um cristão e pense: do que se trata tudo isso? Eis do que se trata. É sobre Deus chamando sua atenção, enviando a você mágoa, dor, sofrimento para que finalmente o conduza a Ele. Você pode resistir, se rebelar contra isso, mas apenas para sua própria dor e mágoa. O que Ele quer é que você reconheça que Ele o criou para si mesmo, não para você mesmo. Ele quer que você confesse sua pecaminosidade, sua inadequação, e confie nele para perdoá-lo de seus pecados por meio de seu Filho Jesus, que morreu na cruz e pagou sua dívida de pecado integralmente. Entregue sua vida a Ele e o observe. Isso vai acabar com todas as minhas adversidades? Não necessariamente. Porque, veja, Ele sabe o quanto disso você precisa para torná-lo a pessoa que Ele quer que você seja. Mas você tem duas opções: se rebelar ou você pode se render. E esse é o melhor caminho, e minha oração por você. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.